Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: desenvolvendo uma consciência crítica. Então veja bem, vamos começar por aqui. O estudo da projeção consciente e das energias é válido, mas é bom que fique bem claro que raras são as pessoas que conseguem ter um relativo domínio sobre esses processos bioenergéticos, ou seja, projetar-se para fora do corpo e instalar o estado vibracional. Então, olha, o estudo, agora vamos discorrer um pouco. O estudo da projeção consciente e das bioenergias, que eu li agora há pouco, ele é válido, eu recomendo, tá certo? Então, olha, precisa ser um estudo diário, constante e sistemático, tá certo? Não adianta a pessoa ler uma vez ou outra, assim, esporadicamente, tem que ser uma coisa sistemática, tá certo? Então, olha, mas uma coisa, eu sempre procuro observar a questão da honestidade. Então, olha, raras são as pessoas que têm um relativo domínio sobre esses processos assim, tá certo? Então, raras são as pessoas que têm um relativo domínio de sair, de se projetar para fora do corpo, ou mesmo, quanto às suas próprias bioenergias, de instalar o estado vibracional, tá certo? Mesmo quem estuda, quem pesquisa, são raras as pessoas que têm esse domínio, mas o estudo é válido, tá certo? Eu recomendo, eu faço isso diariamente, estou desenvolvendo o meu projeto, eu recomendo, tá certo? Mas raras são as pessoas que dominam o processo em si, tá certo? Então, olha, veja bem, o parapsiquismo desenvolvido não é sinônimo de evolução consciencial. A evolução consciencial requer outras qualidades superiores da consciência, além do parapsiquismo desenvolvido, tá certo? Então, olha, a pessoa precisa ser honesta, ter boas intenções, mas com discernimento para saber o que está fazendo, Agora, às vezes a pessoa está lá dando um recado lá, mas você não consegue prescrutar, quais são as reais intenções daquela pessoa, tá certo? Precisa uma outra pessoa de fora chegar e fazer uma análise, tá certo? Daquela personalidade, tá certo? Então você precisa de ver quais são as reais intenções da pessoa. No meu caso aqui, meu objetivo, como eu já disse em vídeos anteriores, é transmitir a minha experiência pessoal, a minha vivência nessa área aí, Então, olha, tinha muita gente numa grande expectativa quanto à minha pessoa e tal, Então, olha, eu já mostrei outro dia, eu estou desenvolvendo meu projeto, que na verdade já está aumentando, já passou de 100 páginas. Eu estou contente, tá certo? Tem muitas pessoas que já estão lendo aí, estão tendo suas impressões, tá certo? Vivência parapsíquica, Então, olha, estou desenvolvendo meu projeto, ele está em andamento, é um projeto que não tem fim, tá certo? Enquanto eu estiver vivo, vou estar pesquisando, Tá? Então, olha, o meu projeto é uma opção entre muitas outras, Então tem muita gente, na internet tem muita coisa, Então, mas isso aqui é um rumo, Porque às vezes a pessoa está por aí, está perdida. Tinha gente que nem sabia que essas coisas existiam, Tá certo? Então, eu estou dando um azimuth, uma direção, um rumo, assim, para quem estava perdido por aí, Então, tinha gente que nem eu falei que nem sabia que isso existia. Então, um detalhe importante é que isso tudo está se desenvolvendo calmamente, sem histeria, sem nenhuma maluquice. Então, eu particularmente estou com o meu pé no chão, Está todo mundo tranquilo, tá certo? Então não tem histeria nenhuma. Então, as ideias nesse sentido estão fluindo, quanto à minha pessoa, assim, as ideias estão fluindo, E eu mesmo estou surpreso, assim, porque eu já havia tentado outras coisas, assim, nunca tinha fluído nada, mas isso aqui está fluindo normal, então eu estou no caminho certo, Estou desenvolvendo aí o parapsiquismo, Tá certo? Então, na medida do possível eu vou esclarecendo, Sempre tem ideias novas, Gradualmente a gente vai clareando as coisas, assim, para quem não conhecia nada. Tinha gente que não conhecia nada, Nunca tinha ouvido falar disso daí. Tá certo? Então, olha, eu enfatizo o seguinte: eu não tenho rabo preso com nada, eu sou um pesquisador independente. Tá certo? Sou transparente, porque o cara mais transparente que eu acho que não existe. Tá certo? A minha vida particular está escancarada para todo mundo ver aí. Tá certo? Então,
Eu sou transparente, não tenho nada a esconder, né? Tá certo? E também não estou querendo me dar bem, assim, porque tem pessoas por aí que nem eu, nesse livro que eu estou montando, que na verdade agora eu já posso falar em um livro. Eu falo sobre algumas personalidades aí assim, tá certo? Que sempre estiveram por cima da carne seca, mas é gente que está, né? Então eu não estou pretendendo me dar bem na vida aqui, ficar rico, porque eu mostro o meu olerite para quem quiser ver, tá certo? Então eu estou passando a minha... Eu sempre vivi no meio do povo, tá certo? Eu sou uma pessoa do povo. Então eu também estou mostrando que a gente pode evoluir consciencialmente no meio de todo mundo. A gente não precisa ir para um spa, tá certo? Ir para um local específico, né? Os fenômenos parapsíquicos, eles acontecem 24 horas por dia na rua, em qualquer canto, até no banheiro. Tá certo? Então, se eu tivesse de me dar bem na vida, isso já teria acontecido. Eu tenho 55 anos, então eu não tenho pretensão nenhuma nesse sentido. Tá aí meu livro está aí, estou dando meu recado aí, mas tranquilo. Né? Tá certo? Agora, a gente tem que sempre procurar, quando a pessoa vem dar um recado por aí, né, levantar uma bandeira, ver quais são as reais intenções da pessoa. Né? Porque muitas vezes precisa alguém assim, de fora, apontar lá as coisas, isso, tal, né? Tá certo? Então, olha, o fato da pessoa se projetar para fora do corpo, eu já vi gente do meio, né, do parapsiquismo falar que é preciso a pessoa ter competência. Não é nada disso, tá certo? Nem a projeção consciente, nem mexer com as energias, assim, instalar o estado vibracional, tá certo? Os motivos precisam ser melhor estudados. Tem gente que tem o parapsiquismo desenvolvido, mas precisa ver, às vezes a pessoa já lidou com isso muitas vezes, em outras encarnações passadas, assim, a pessoa se empenhou muito nisso, trabalhou muito com isso, então hoje a pessoa é desenvolvida, mas a pessoa tem vários outros defeitos, assim. Precisa ver se a pessoa, em primeiro lugar, se a pessoa é honesta, né, se está sendo correta nas suas atitudes, tá certo? Precisa ver se a pessoa está querendo se dar bem em cima dos outros aí, né, precisa ver as intenções, né, tá certo? Então, só o parapsiquismo desenvolvido não significa que a pessoa seja evoluída espiritualmente ou consciencialmente, né? Tá certo? Ok? Então, olha, que nem eu disse, né? Esse projeto ele está se desenvolvendo. Eu particularmente estou contente, né? Com o desenvolvimento, que nem eu disse, daqui para frente, à medida que forem surgindo novas ideias, eu vou acrescentando, né, no livro. Porque agora já não é mais um extrato, já é um livro, né? Tá certo? Já tá tendo cara assim, com ares de livro, de um livro próprio, assim, enfim. É a minha pesquisa e eu estou colocando aqui a minha vivência pessoal, a minha experiência de vida e a minha vivência parapsíquica, né? Tá certo? Estou disponibilizando aí na internet. Já tem gente vendo o projeto por aí, porque hoje é muito fácil você passar isso através do computador, então isso vai se espalhando por aí, um passa para outra pessoa, enfim, as pessoas que estiverem interessadas vão tomando conhecimento do projeto aí, né? Tá certo? Tá aí tudo tranquilo e gratuitamente, tá? Tá disponível aí para quem quiser ver aí. Eu também coloco os vídeos, aqui e acolá eu coloco um vídeo na internet, né? Tá certo? Então, para vocês aí um bom dia, né? E muito obrigado pela atenção.